10h06, gente, vamos falar da brasileira Juliana Marins agora, a moça de 26 anos que foi encontrada morta nesta terça-feira lá na Indonésia, depois de 4 dias de buscas intensas no Monte Rinjani. Ela tinha despencado de um penhasco durante uma trilha num vulcão ativo em Lombok, lá na Indonésia. A família denunciou que a Juliana foi abandonada pelo guia local durante esse passeio e a jovem teria se perdido após ficar para trás, exausta e em desespero, caída na encosta. Imagens falsas do resgate circularam nas redes sociais e chegaram a dar a falsa esperança de que a Juliana tinha recebido ajuda. A própria embaixada brasileira admitiu ter repassado informações incorretas baseadas em dados locais. Muitas pessoas passaram a criticar a Juliana nas redes sociais por fazer uma atividade de tão alto risco. Eu quero mostrar para vocês o vídeo da Domitila Becker, uma profissional de comunicação que já fez esse percurso que a Juliana estava fazendo. Ela deu uma entrevista ontem ao portal UOL. A gente vai pegar esse trecho da entrevista e exibir aqui para vocês agora, para vocês terem uma ideia da trilha que a Juliana percorreu. Dá uma olhada. Acabei de ver a notícia da Juliana Marins que ela não resistiu. E eu fiz essa mesma trilha no vulcão Rinjani, na Indonésia. E aconteceu uma coisa parecida que a família disse que aconteceu com ela, né? Do guia não acompanhar o grupo todo. É uma trilha muito difícil. São 3 dias. No primeiro, muita subida, 1.600 metros, muito frio à noite, difícil de dormir. E aí você acorda às 2 horas da manhã para fazer o cume do vulcão, pelas imagens onde a Juliana caiu. E é muito difícil essa parte, porque é como se fosse uma duna dessa areia meio pedregosa, preta de vulcão. Você vai escorregando e tem muito vento. E é barranco dos dois lados. Pra ver as pessoas andando aqui, te andou naquele rio. E teve um momento que eu precisei deitar no chão para respirar um pouco e o guia foi embora com o resto do grupo. Só um cara ficou para trás para me ajudar e ele me salvou porque a minha lanterna parou de funcionar e não dava para enxergar nada. E eu não sei o que teria acontecido se esse cara não voltasse. Mas no final, óbvio que dá uma sensação muito boa, né, de você ter conseguido, de você ter superado os seus limites. Nossa, foi a coisa mais difícil. Eu imagino que é isso que a Juliana estava buscando, né? E aí eu vejo nos comentários aqui as pessoas criticando ela. Mas também foi viajar sozinha. É perigo subir no vulcão. Gente, ela fez o que ela deveria ter feito, que é contratar uma equipe especializada nisso com um guia. Por que o guia deixou ela para trás? Por que o resgate demorou tanto? É isso que a gente tem que cobrar, é isso que a gente tem que criticar. E não criticar uma mulher que está seguindo os sonhos dela. Esse ponto dela é muito bom, né, Paulo? Ou seja, é um excelente comentário. Tem gente criticando ela, mas de alguma forma ela criticando pagou a Juliana, pelo serviço, né? Gente, eu acho que esse é o ponto completamente errado da história. A Juliana foi numa agência, conversou com um guia. O que você imagina? Todos nós, né? A gente está no direito de querer fazer um passeio turístico. Claro. Eu não ia subir no topo do vulcão. Ok, daí, mas cada um é cada um. Tem um que quer fazer rafting, um que quer fazer rapel, um que quer subir no vulcão. Um monte de gente sobe nesse vulcão. Aí você contrata um guia, você vai com uma turma, né? Pessoas especializadas, locais. O que é que você imagina? Que há um mínimo. Nem sempre a gente checa. Aliás, fica a dica aí para todo mundo. Chequem, procurem saber. Porque você parte do princípio que tem, né? Se acontecer alguma coisa comigo, tem um rádio. Esse cara vai me acompanhar o tempo todo. Você parte do princípio de algumas coisas que, nesse caso, não eram verdadeiras. Será que é dito isso, Paulinha, para os turistas? Assim, ó, se alguém ficar pelo meio do caminho, não há um acompanhamento depois, a gente segue com o resto do grupo? Sinceramente, pelo que eu vi, outras entrevistas também com pessoas que fizeram essa trilha, pouco é dito, inclusive sobre a dificuldade do percurso. Entendi. Parece que não é simples. Inclusive, um dos caras que estava nessa turma da Juliana, que estava mais à frente, falou sobre isso, que tinham diversos níveis ali de pessoas, né? Pessoas mais acostumadas, menos acostumadas, prontas ou não para fazer esse tipo de subida. Então, ela, por exemplo, talvez fosse uma pessoa mais tranquila, que não fosse tão apta. Mas será que foi avisado para ela o quão difícil era? Paulinha, que ela teria essa dificuldade? Esse vídeo, Vini, Paulinha e toda a nossa audiência que está nos acompanhando agora, que a gente está exibindo, foi de uma página na internet que mostra bem o momento aí, as pessoas que estavam ao lado dela, no momento em que ela caiu, ó, se você reparar, o vídeo já vai aproximar bem nela. As pessoas, elas observam ali ela caindo e registram essas imagens e ainda mandam um bilhete para ela. Vai aparecer aí no vídeo com os dizeres wait,
WAIT, ó, dá uma olhada. Esse bilhete que no eu tô sentido de que tô falando, a do ajuda tipo, virá, vamos eu só procurar não ajuda. entendi uma única coisa. Você percebe o drone, você percebe as tentativas e tal. Mas assim, gente, será que não dava via drone para levar uma garrafa de água, uma manta, um casaco, um cobertor, sei lá o quê? Será que não dava para fazer isso? Porque ela morreu. Porque tinha os drones para fazer o registro Exato. de que ela estava lá. Será que não havia capacidade assim de se botar um cobertor ali no drone, amarrar Não, um não dá, cobertor? não dá. Não dá pra Não, fazer isso? aquele drone não dá. Ou Não, qualquer o outro drone, drone, Não, sim, gente. aquele ali que a galera tava drone. levando, pra vocês né? terem ideia, aquele drone, ele pesa 249 gramas. Então não dá pra levar nada ali. Nada. Nada, nem nada. uma, Aquele drone não. nem uma garrafa de Não, água. aí teria que ser um drone maior mesmo, mas assim, aqueles dronezinhos... Mas será que não dronezinho existiria ali de na Indonésia nenhum 249 outro gramas. drone que entra a poderia parte- ajudá-la? Entra a pior parte dessa história, que foi a demora realmente do governo da Indonésia também para se mobilizar. mobilizar e para resgatar essa Não, mas brasileira. nessa sequência, Paulinho, É? tem até aqui na matéria, tem até uma fala aqui de um rapaz aqui, ó, que é mais ou menos isso, ó. Ele diz o quê? Eu fui ler um comentário de um cara da Indonésia lá em uma notícia sobre a Juliana e o cara escreveu assim, o governo não se preocupa nem com nós, imagina com os Eu estrangeiros. ia fazer justamente É um essa bom pergunta. ponto, Fefe. Mas Eu ia essa fazer é o justamente essa principal pergunta. ponto, né? Se essa ausência de ajuda foi pelo fato dela ser uma brasileira ou uma pessoa não moradora da Indonésia, ou se isso acontece com todo mundo. Independente. Né? Se é uma coisa de ambas geral. as formas erradas. Porque se o turismo é uma das fontes de renda do país, e né? Exato. Como é que Como trata um que turista assim, né? Exatamente. Gente. Como que não tem nenhuma responsabilidade sobre o controle, a fiscalização de quem está participando das atividades turísticas. Essa agência, eu vi que o guia, por exemplo, ele foi lá e prestou depoimento. Né? Pelo que eu vi, ele diz que não a abandonou. Então já há conflito aí de informações. Né? Porque o que dizem é que sim, ela ficou sozinha e por desespero acabou ali caindo. E depois, se sabe que isso pode acontecer, não tem nenhum protocolo, Exato. não tem um rádio para avisar, não tem uma equipe que possa levar Exatamente. água, não tem nada, tipo, fica lá 4 dias uma pessoa partindo da boa vontade de alguém que passa, ouvir um grito e pôr um drone e ver que tem a menina lá. Não tem ninguém responsável, não tem ninguém que faz parte de um corpo de Paulinha, resgate ali. Isso que foi muito estranho. E gera uma apreensão 4 terrível, dias, né? 4 dias considerando, Paulinho, que ela não ficou numa condição normal nesses 4 dias, porque durante essa queda ela deve ter Se machucado. se machucado Exato. bastante, Exato. né? Frio Então, à assim, noite, calor exatamente. de dia, E sem assim, água, sem alimento, eu só sem quero nada. entender o abandonada, seguinte. abandonada. Exato. Agora, são 10h14 aqui do Brasil, Abandonado. dia 25 de junho. Cadê o guia? O guia tá onde? Já foi preso, não foi preso? Porque assim, Pelo que eu vi, ele prestou esse depoimento. eu quero entender onde é que tá Mas o guia. isso precisa Não, mas ser assim, completamente Cadê o guia? averiguado, claramente né? Cadê o o negócio guia, ali tá gente? errado. Até o Vini tava falando. Gente, o parque continua aberto. Outros grupos continuaram fazendo Exato. a trilha com a menina lá jogada. Que é isso? Entendeu? É muito Não, descaso, descaso. é muito Sim. descaso. É surreal. É Surreal, surreal. Entendeu? O Fê, vamos acionar o nosso Felipe Reis aqui, porque Felipe Reis hoje acordou, me mandou uma mensagem e falou assim, é muito frio. Não gosto nem de pedir e nem de nenhuma outra coisa. Quero ficar bem na minha casa. E aí, Fefe, tudo bem? Bom dia. Bom dia, que privilégio, né, gente? Olha, o dia mais frio de São Paulo. Mas eu adoro pedir. adoro mas a não vai no Carla, Babacoa, se lascou. adoro. Mas deu 1000 hoje? Deu, eu não vi, Tom, se perdi. lascou. Se Passamos lascou. dos milão Ah, hoje. não. Não, essa comemoração vai ficar para outro Não, dia. não vai é não, possível. ninguém mandou Vai, isso, vai vai ser não. hoje, só porque você não veio hoje. senhor. Ô, Ai, que Reis, absurdo. Eu guardo um pão de queijo pra você. Me conta uma coisa, amigo. Como é que tá a repercussão desse caso e como é que foi o processo de resgate hoje de manhã do corpo, né? Sim, hoje mais cedo algumas imagens foram divulgadas desse resgate. Até onde eu apurei, esse resgate foi feito por voluntários. Esse termo voluntários está aparecendo muito dentro dessa notícia, né? A gente vê muitas situações em que as pessoas dizem que são voluntários resolvendo ali tudo que deveria ser uma coisa muito mais séria de autoridades, né? Do próprio grupo de resgate que esse parque deveria ter, mas que parece que não acontece, né? Inclusive, ontem, o G1 fez o levantamento de que já houve mais de 8 mortes nessa mesma região dessas trilhas. Então, não é uma coisa tão incomum assim.
já é um alerta que já era para ter sido resolvido, né? Muitas pessoas estão, inclusive, questionando as autoridades locais, porque já houve ali um debate anterior, por conta dessas outras mortes que houveram, sobre uma regulamentação, sobre uma melhor segurança, mas isso não aconteceu até agora. E é muito triste, né? A gente vê isso acontecendo. É claro que a gente soube muito mais por conta da repercussão, mas já tiveram outras pessoas que faleceram nesse local, né? Isso mostra a gravidade e o perigo que é. Ao mesmo tempo, tem aquelas pessoas que falam também, quem vai para esse tipo de turismo assina termos de responsabilidade, a pessoa assume esse risco, mas não era para ser assim, né? Até porque ela sobreviveu à queda, né? Não, e Ela assim, só não foi resgatada. não, o ponto não é, o ponto é o seguinte, se tem uma empresa que está vendendo serviço, tem que executar. E outra, Esse é o gente, ponto, estilo de não vida, é? cada um tem o seu. É. Se uma Não, pessoa e tem quer um viver negócio que você não de tem maneira mais informação. arriscada, mas dentro de protocolos, dentro de mecanismos de segurança, qual que é o problema? O que foi, Fefe? Fala. foi. Não, Já mas o falei. que você ia falar? Fala. Não, ia falar que você... eu tenho certeza que ela não foi bem informada, entendeu? Não Esse foi é o bem ponto. informada da situação. Ninguém... É porque, por exemplo, esse vídeo da menina que a gente passou primeiro, eu acho que é a primeira vez que eu ouço falar que pra você chegar no ponto que ela chegou é 3 dias. Não, Na minha eu tinha cabeça era um visto negocinho que você era- saía andando ali, uma que era trilhazinha pelo de menos 2, 3 2 horinhas e dias. voltava. Não, eu Não, acho que é ela pelo sabia. menos Na 2 minha avaliação, dias. eu discordo. Eu Não, acho tô que ela dizendo sabia. eu que não sabia, entendeu? Não, Com a mas gente, veja porque que- é um lugar Poderia tão até saber. inacessível. Mas, Fefe, vê que loucura. Tudo bem, você vai fazer uma travessia de 2 dias, quer dizer, num negócio que é arriscado. Não tem um rádio que liga para uma base? Se Que alguém passar mal à acontecer noite. alguma coisa, pelo menos alguém já começa a subir, porque teve esse problema também. Como é uma travessia longa, então até a pessoa subir, até a pessoa não sei o quê. Então, assim, nunca falando de um local pensaram proibido. nisso? É, com Nunca certeza. pensaram? Não é a primeira vez que tem gente subindo ali. Então, você vê que não tinha rádio, sabe? Não tinha nenhum protocolo, não tinha nada disso pensando, vamos pôr uma água, como é que faz? Eu não entendo nada, gente, de resgate. Né? O solo, um monte de gente mostrando como o solo é difícil. como- Realmente não dá para Mas chegar a gente helicóptero não ali entende, pelas porque a condições gente não vai. climáticas, mas Agora poderia haver lá, outras os formas. caras que trabalham com isso especificamente, vendem pacotes para isso. E assim- Tem um lugar que é um vulcão, todo mundo sabe. Tem que ter vários protocolos, Como não é, que assim? me abre o parque para Com uma outras pessoa que tá visitações? lá. Loucura, gente. Sim, gente, Bom, o seu Reis falou que até nesse momento agora de desumanidade. retirada do corpo, Tá isso está tudo sendo normal? feito por voluntários. Não, Gente, cadê o governo? Os caras abandonaram, né, Reis? A verdade é essa. Mas aquele tweet que a gente exibiu é o melhor de todos. Ou seja, os caras do governo Pois não estão é. nem aí com a gente. Imagina com os estrangeiros, né? Se fosse no Brasil seria diferente, né? Eu espero, né? A esperança que a gente tem, que a gente já viu outros resgates aqui muito mais bem executados, Ô, né? Reis, É muito nós triste. resgatamos o cavalo aqui. Vocês lembram? É verdade, é. A operação meio do a cavalo no Rio Grande do calamidade Sul? pública no Lembra? Rio Grande do Sim. Sul, a ação do Corpo de Bombeiros, uma ação que é organizada, que o Estado supervisiona, né? Eu acho que ali não foi um total descaso, um Deus dará mesmo. Ela ficou na mão de ninguém. nada. É quem passou e pensou em dar uma ajuda dentro da possibilidade, porque o que a pessoa vai fazer? É o que o Fefe falou, com um drone que só filma, não tem o que fazer, sabe? E a menina foi escorregando também. Isso que, sabe, foi piorando a Surreal. situação. Cada momento que eles não davam um passo para ajudá-la, a situação dela foi É um piorando e desespero, piorando. né, Paulinha? Porque mesmo nesses tempos atuais agora que você tem tecnologia, que a família já estava sabendo, que poderia emitir alertas, mesmo assim, não foi o tempo Muito suficiente triste. para resgatar Que essa Deus menina. possa confortar a família Apenas. dela, né? E que principalmente ela possa descansar em paz. Aí os nossos pêsames mesmo. Imagina o pai que foi lá para a Indonésia, né? Não sei nem se ele recebeu a informação logo quando ele chegou, porque ele estava com dificuldade de pegar um voo para lá. Enfim, uma situação muito triste. Reis, daqui a pouquinho Horrível. você volta, né? Porque tem mais informações. Até mais. Caso o Murilo Ruff tá assim repercutindo, Pegando fogo, pegando né? fogo. A gente vai falar disso já já.